Em Toma, a noção de correção política não surge como bandeira ideológica explícita, mas como um comportamento quase automático que se infiltra nas relações humanas, e é exatamente essa sutileza que faz de uma epidemia politicamente correta uma leitura tão perturbadora quanto atual, porque o filme prefere observar em vez de acusar, registrar em vez de julgar. Acompanhando um grupo de personagens que vivem situações comuns e aparentemente inofensivas, mas que aos poucos passam a agir como se estivessem permanentemente sob observação e desde as primeiras cenas percebe-se que algo mudou na forma como as pessoas se escutam, não há mais respostas diretas, apenas ajustes cuidadosos, explicações preventivas e um constante receio de ser interpretado de maneira equivocada, criando um ambiente onde a comunicação deixa de ser troca e passa a ser performance. E cada gesto se transforma em prova pública de sensibilidade e o filme constrói essa transformação de maneira orgânica, sem rupturas bruscas, mostrando como pequenas concessões diárias se acumulam até formar um código rígido que ninguém lembra exatamente quando começou, mas que todos obedecem, e há uma sequência emblemática em que uma conversa informal é interrompida repetidas vezes por autocorreções, não porque alguém tenha se sentido ofendido, mas porque a simples possibilidade de ofensa já é suficiente para paralisar o diálogo. E essa cena funciona como núcleo temático da obra, pois revela que o verdadeiro motor do comportamento não é empatia, mas medo, medo de errar, medo de ser excluído, medo de ser rotulado, e ao analisar as personagens fica claro que cada uma reage de forma diferente a esse contágio, algumas abraçam o novo código como forma de ascensão simbólica, usando a linguagem correta como capital social, enquanto outras se retraem, falando cada vez menos. Como se o silêncio fosse o único espaço ainda seguro, e essa simetria cria tensões silenciosas que o filme explora com grande precisão. Especialmente nos olhares e nas pausas, elementos que dizem mais do que os diálogos em si, e o diretor parece consciente de que o verdadeiro drama não está no que é dito, mas no que deixa de ser dito, e isso aproxima Toma de uma tradição de cinema social que aposta na observação minuciosa do comportamento, onde o conflito nasce da convivência e não do confronto direto. E ao comparar o filme com outras obras que tratam da correção política de forma mais explícita ou caricata, percebe-se que aqui a crítica é mais profunda justamente por evitar o exagero, pois o espectador se reconhece nas situações apresentadas, lembrando de momentos em que também hesitou antes de falar, reformulou frases mentalmente ou sentiu alívio ao perceber que havia usado o termo certo, e essa identificação gera um desconforto produtivo, já que o filme não oferece uma posição confortável de superioridade moral. Pelo contrário, ele sugere que todos participam da epidemia, ainda que de maneiras diferentes, e essa ideia se fortalece nas cenas em que personagens bem-intencionados acabam produzindo mais distância do que aproximação, tentando proteger o outro sem realmente ouvi-lo, e há um momento particularmente revelador em que um conflito real é adiado indefinidamente porque ninguém quer assumir o risco de nomeá-lo de forma direta, transformando a prudência em paralisia, e essa cena ecoa fortemente fora da tela, lembrando experiências pessoais em ambientes profissionais ou sociais onde a linguagem se torna um campo minado e a espontaneidade passa a ser vista como ameaça, e ao final, Toma não propõe uma rejeição da consciência social, mas um alerta sobre sua transformação em ritual vazio, onde a forma substitui o conteúdo e a virtude vira espetáculo. E uma epidemia politicamente correta se consolida como um retrato afiado de um tempo em que o medo de errar fala mais alto do que a vontade de compreender, deixando no espectador uma pergunta inquietante sobre o preço que se paga quando a convivência passa a ser regulada mais pelo receio do julgamento do que pelo desejo genuíno de encontro humano.